Mercedes-Benz é uma das empresas de carros mais antigas e luxuosas do mundo, avaliada em cerca de 80 bilhões de dólares. No entanto, estando entre os carros mais desejados e caros hoje em dia, é fácil esquecer suas humildes origens. Tudo começou com um pobre engenheiro que enfrentou muitas dúvidas e fracassos em sua busca por construir a primeira carruagem sem cavalos. Apesar de seus desafios, ele provou a todos que estavam errados e transformou seu pequeno empreendimento na primeira e maior empresa de produção de carros do mundo durante o final do século XIX. Mas o que começou como uma história inspiradora de sucesso tomou um rumo surpreendentemente sombrio quando a empresa lucrou fornecendo veículos militares para os nazistas sob o trabalho de trabalhadores forçados. Então, sente-se e relaxe, porque hoje vamos contar a incrível história da Mercedes-Benz e do homem que deu vida aos automóveis, Carl Benz. Nascido em novembro de 1844 na cidade alemã de Mühlberg, em uma família pobre, seu pai era maquinista de locomotiva, mal conseguindo sustentar a família o suficiente para sobreviver. No entanto, quando Carl completou 2 anos, seu pai faleceu, deixando ele e sua mãe com dificuldades financeiras. Desnecessário dizer que a infância de Carl não foi fácil, mas apesar de viver na pobreza e ir para a cama com o estômago vazio, sua mãe fez tudo o que podia para garantir que seu filho tivesse uma boa educação. Graças a ela, Carl pôde frequentar a escola e mostrou sinais de brilhantismo desde muito jovem, especialmente em química e mecânica. Aos 15 anos, Carl decidiu seguir os passos de seu pai e passou no exame de admissão para engenharia mecânica na Universidade de Karlsruhe, onde conheceu um professor que desempenharia um grande papel em sua vida, Ferdinand Rittenbacher. Rittenbacher é considerado a principal figura que transformou a engenharia mecânica de uma profissão baseada em oficinas em uma ciência técnica na Alemanha, e acreditava firmemente que as máquinas a vapor, amplamente utilizadas em ferrovias e barcos na época, estavam rapidamente se tornando coisas do passado. Sob a orientação do professor Rittenberger, o interesse de Benz por carruagens sem cavalos realmente começou a crescer. Sendo ele próprio um ciclista regular, começou a experimentar com sua bicicleta, procurando maneiras de criar um veículo motorizado. Na época, muitos engenheiros e inventores já haviam tentado criar o primeiro automóvel, e embora alguns tenham conseguido construir veículos automotores, essas primeiras invenções ainda não eram totalmente práticas. Carl percebeu que a maioria desses primeiros veículos estava baseada na tecnologia de motores a vapor, e sob a orientação do professor Rittenberger, logo percebeu a necessidade de um conceito totalmente diferente. Embora muitas pessoas inicialmente rissem de sua visão, ele sempre acreditou que apenas precisava de mais tempo para prová-la. Assim, após se formar em Karlsruhe aos 19 anos, Benz passou os próximos 7 anos trabalhando em vários empregos de engenharia e construção. Embora tenha lutado para se encaixar em qualquer um deles, ele usou tudo o que aprendeu para iniciar seu próprio empreendimento. Em 1871, aos 27 anos, Carl fez parceria com um mecânico chamado August Ritter. Juntos começaram a operar uma fundição de ferro e uma oficina mecânica em Mannheim na mesma época. Enquanto isso, Benz continuava trabalhando em seu projeto paralelo, tentando desenvolver uma carruagem motorizada. Ter um sócio para ajudá-lo a administrar o negócio parecia essencial, mas infelizmente para Carl, seu sócio comercial acabou se revelando não confiável. Após suas ferramentas serem apreendidas pelas autoridades locais, a sua empresa enfrentou enormes dificuldades em seu primeiro ano. Felizmente, Carl também havia conhecido uma mulher naquela época, Bertha Ringer, que se tornaria sua esposa alguns anos depois. Nascida em uma família rica, Bertha era uma mulher de fortes valores e não suportava ver os esforços de seu noivo sendo desperdiçados por seu sócio comercial. Assim, ela decidiu usar seu próprio dote para comprar toda a participação de Ritter na empresa, colocando ela e Carl no controle total do negócio. Juntos conseguiram reverter a situação e manter a empresa à tona nos próximos 10 anos.
Apesar de todas as dificuldades, foi durante esse período que Carl pôde mostrar seu verdadeiro gênio, fazendo grandes desenvolvimentos e avanços em seus experimentos paralelos. Notavelmente, em 1879, desenvolveu um motor a gasolina de 2 tempos. Para aumentar a receita, começou a patentear suas invenções, como seu sistema de regulação de velocidade do motor, ignição por meio de bateria, vela de ignição, carburador, embreagem, troca de marchas e um radiador de água. Com esses projetos, Carl não estava apenas mais próximo de realizar seus sonhos de uma carruagem sem cavalos, mas também pôde adicionar mais produtos que poderia vender em seu negócio. No entanto, o negócio não estava indo tão bem quanto ele esperava. Os custos de produção da empreitada de Carl aumentaram significativamente e os bancos exigiram que ela fosse incorporada. Isso o forçou a se associar a outros investidores e, eventualmente, transformar seu negócio em uma empresa de capital aberto em 1882. No final, Carl ficou apenas com 5% das ações de sua empresa e foi rebaixado de sua posição. Para piorar, suas ideias já não eram levadas em consideração quando a empresa projetava novos produtos, e ele não tinha mais voz na empresa. Frustrado e magoado com essa situação, Carl empacotou suas coisas e deixou a empresa no ano seguinte. Deixar sua empresa foi um golpe difícil para Carl, mas a decepção o tornou ainda mais determinado a ser bem-sucedido. Sua paixão de longa data por bicicletas o levou a Max Rose e Friedrich Wilhelm, 2 homens que possuíam uma oficina de conserto de bicicletas em Mannheim. Juntos, eles fundaram a Benz & Cie e concentraram-se na fabricação de máquinas industriais e motores estacionários a gasolina. Ao contrário do empreendimento anterior de Carl, este começou muito bem e tornou-se bastante lucrativo em um curto período de tempo, com uma renda constante e uma equipe de 25 pessoas. Finalmente, Benz direcionou seu foco principal para seu sonho de toda a vida: construir um automóvel usando seu motor a gasolina, em vez de simplesmente adicionar um motor a uma carruagem. Carl construiu a carruagem em torno do motor, utilizando tecnologia semelhante à de uma bicicleta. Ele construiu o que muitos consideravam ser o primeiro automóvel verdadeiro: o Benz Patent Motorwagen, criado em 1885 e patenteado em 1886. Este veículo para 2 passageiros funcionava com 3 rodas de arame formando um triciclo e era alimentado por um motor a gasolina de 4 tempos. Seu motor de 1 cilindro produzia 2/3 de potência e podia atingir cerca de 11 km por hora. Benz sabia que isso era revolucionário e, após testar e aprimorar seu veículo, ele o levou ao público no verão de 1886. No entanto, ele recebeu críticas mistas dos críticos. Enquanto alguns admiravam sua criação, a maioria das pessoas estava cética em relação à máquina, e muitos não queriam que ele dirigisse pelas ruas principais, com medo de que o veículo pudesse explodir. Alguns estavam até convencidos de que Benz era o diabo dirigindo uma carruagem infernal. Os parceiros comerciais de Carl também não estavam satisfeitos com isso. Sua obsessão pelo automóvel o afastava do trabalho, e eles não conseguiam ver como sua invenção poderia ser útil. Por que alguém compraria tal máquina? Argumentavam eles. Não é mais rápido do que um cavalo, poderia quebrar facilmente e ficar sem combustível. No entanto, Carl Benz estava convencido de que sua carruagem sem cavalo era o futuro e começou a fabricar carros para venda em 1888, tornando-se a primeira pessoa no mundo a fazê-lo. Sua maior apoiadora era sua esposa, que frequentemente ficava com ele na oficina oferecendo novas sugestões. No entanto, mesmo após adicionar melhorias, as pessoas ainda não conseguiam enxergar a visão de Carl. Por outro lado, as poucas pessoas que compraram os carros só podiam usá-los para cobrir curtas distâncias e precisavam de mecânicos sempre presentes. Além disso, não ajudava o fato de serem muito caros, tornando-os acessíveis apenas aos ricos e à elite. Mesmo muitos membros da chamada elite não os apreciavam porque eram barulhentos e sujos. Com isso dito, uma coisa era clara: Carl precisava convencer o mundo de que o automóvel veio para ficar.
Numa manhã de verão de 1888, Bertha Benz levantou-se muito cedo enquanto Carl ainda estava na cama, quando pulou no carro do marido, embarcando em uma das jornadas mais importantes na história automobilística. Ela levou consigo seus 2 filhos e partiu para visitar sua mãe em Pforzheim, que ficava a cerca de 106 quilômetros de distância de Mannheim. Bertha não contou para seu marido nem a polícia sobre seus planos, muito provavelmente porque, se soubessem, não a deixariam ir na época. Nenhum carro ou carruagem motorizada havia tentado uma viagem tão longa anteriormente, mas ela estava determinada a provar a importância da invenção de Benz. No entanto, a viagem de Bertha não foi fácil. Ela enfrentou muitos problemas pelo caminho, como atravessar estradas empoeiradas e pedregosas feitas para cavalos, ter que parar em uma farmácia para obter mais combustível e até mesmo ter que realizar alguns reparos mecânicos. A viagem de cerca de 106 quilômetros levou Bertha e seus 2 filhos por mais de 12 horas, mas eventualmente todos chegaram com segurança a Pforzheim. Mais do que qualquer coisa, a viagem alcançou o objetivo que Bertha havia estabelecido: chamar a atenção das pessoas para o fato de que o automóvel era a próxima grande novidade. Com isso, o Benz Motorwagen tornou-se o assunto da cidade e recebeu grande publicidade para o negócio de Carl. Em pouco tempo, Benz cia começou a expandir rapidamente, tornando-se a segunda maior fabricante de motores na Alemanha em 1890, embora não vendendo seus carros, mas sim seus motores estacionários a gasolina. Mas com a adição de 2 novos parceiros de negócios, Friedrich von Fischer e Julius Ganz, eles logo ajudariam a mudar isso. Eles cuidavam do lado comercial e do marketing, permitindo que Benz se concentrasse mais em seus objetivos de engenharia. Ele conseguiu patentear várias inovações em carros, como a transmissão de engrenagem planetária, a direção de duplo pivô e o motor plano com configuração boxer. Além disso, Benz projetou e fabricou um automóvel aprimorado recomendado por seus parceiros de negócios, que foi lançado no mercado em 1893 com o nome de Benz Victoria. Era um veículo mais luxuoso para 2 passageiros, equipado com um motor de 3 cavalos de potência, capaz de atingir 18 km por hora. Devido à sua confiabilidade, o veículo vendeu razoavelmente bem, mas foi o design subsequente, o mais acessível Benz Velo, que realmente decolou. Com uma produção total de cerca de 1.200 unidades, o Benz Velo tornou-se o primeiro carro da história a ser produzido em larga escala, fazendo da Benz cia a maior empresa automobilística do mundo durante os anos 1890 e início dos anos 1900. Entretanto, enquanto a empresa Benz desfrutava de seu sucesso recém-descoberto, também enfrentava muita pressão de outra empresa localizada não muito longe, a Daimler Motorengesellschaft. A Daimler Motorengesellschaft era liderada por Gottlieb Daimler e Wilhelm Maybach. Ambos eram engenheiros brilhantes, mas Gottlieb Daimler, em particular, era conhecido por ser muito competitivo e ter muitas conexões e conhecimentos sobre como administrar um negócio, conhecimento que Carl Benz parecia não ter. O primeiro carro da Daimler a ser vendido comercialmente apareceu em 1892, e 2 anos depois, eles lançaram um carro de 2 cilindros. Em 1897, introduziram seu primeiro modelo com motor dianteiro, o Daimler Phoenix. Ficou claro que a empresa Daimler estava alcançando a Benz, já que seus veículos pareciam mais atraentes e confortáveis para o público. Infelizmente, o Sr. Daimler faleceu em 1900, deixando Maybach no comando da empresa. No entanto, foi sob o controle de Maybach que ele projetou sua obra-prima, o Mercedes 35 de 35 cavalos de potência, em 1901. O que torna esse veículo especial é que foi o primeiro automóvel a montar nossa ideia moderna de um carro. Era equipado com um motor a gasolina potente, a carroceria era mais larga e maior, com um chassi de aço sob medida, e sua massa central estava próxima ao solo. Inicialmente construído para corridas, este veículo foi feito a pedido de um empresário rico, Emil Jelinek, que decidiu nomear o carro em homenagem à sua filha Mercedes.
Este carro ganhou várias corridas de rua e eventos de subida de montanha, atingindo uma velocidade máxima de 90 km por hora, superior a qualquer outro veículo da época. Isso atraiu muita atenção para a empresa Daimler, que decidiu mudar a marca de todos os seus veículos para Mercedes e começou a produzir novos modelos para corridas e uso público sob o mesmo nome. Por outro lado, essa nova tendência não agradou aos parceiros da Carl Benz, que queriam uma resposta imediata para contra-atacar a concorrência. Eles trouxeram alguns designers franceses para ajudar com um novo modelo mais rápido, sem a aprovação de Carl Benz, que ficou irritado e chateado com a decisão deles. Ele nunca gostou da ideia de corridas de automóveis e sempre preferiu dirigir devagar e com cuidado. Ele ficou horrorizado com o barulho e o perigo de alguém dirigindo em alta velocidade em vias públicas. O carro construído por sua equipe também não foi um sucesso, o que prejudicou ainda mais a empresa Benz, que sofreu novas crises entre 1903 e 1904. Frustrado e decepcionado, Carl decidiu deixar sua empresa, mas permaneceu no conselho de administração. No final, concordou em permitir que seus carros participassem de corridas e acabaram sendo um sucesso nas corridas que, eventualmente, acabou salvando sua empresa. Em 1908, a Benz tinha um carro monstro de corrida com 120 cavalos de potência, que rugia de Leningrado a Moscou em 8 horas e meia, com uma velocidade média de 80 km por hora. Uma proeza incrível considerando o quão primitivas eram as pistas na época. No entanto, os 200 cavalos de potência do modelo Blitzen, construído em 1909, seria o que colocaria a marca em destaque, quebrando o recorde absoluto de velocidade estabelecido por qualquer avião, trem ou automóvel da época, atingindo velocidades superiores a 225 km por hora em 1911. Isso colocou a Benz ao lado da Daimler como um dos carros mais desejados na época. E ambas as empresas desfrutaram de boas vendas nos anos seguintes. No entanto, esse sucesso durou pouco, pois a Primeira Guerra Mundial eclodiu, abalando a vida de todos, assim como a economia global. Após a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, o país passou por uma recessão econômica, e as duas empresas, Daimler e Benz, acabaram lutando imensamente para sobreviver. Para fortalecer suas possibilidades de sobrevivência, as duas empresas colocaram de lado sua rivalidade e assinaram um acordo em 1924, concordando em combinar seus esforços de produção e marketing, mantendo ainda seus nomes individuais para economizar custos. No entanto, esse acordo durou apenas 2 anos, pois a economia alemã piorou, e as duas empresas foram forçadas a se fundir completamente em 1926, criando uma nova empresa chamada Daimler-Benz. Sob a Daimler-Benz, a empresa renomeou seus veículos como Mercedes-Benz e lançou vários modelos impressionantes no final dos anos 1920, como o Mercedes-Benz tipo 630 e os modelos S, SS e SSK. Um de seus melhores e mais brilhantes engenheiros que ajudou a desenvolver esses veículos foi Ferdinand Porsche, cujo nome se tornaria mais tarde muito famoso na indústria automobilística. Quanto a Carl, ele permaneceu no conselho de administração da Daimler-Benz e pôde ver o sucesso de seus automóveis, maravilhando-se com o quão longe a indústria automobilística havia chegado durante sua vida. Carl Benz faleceu poucos anos depois da fusão da empresa, em abril de 1929, aos 84 anos. Após sua morte, a empresa continuou a crescer em tamanho e força, tornando-se uma das melhores fabricantes de carros de performance do mundo. No entanto, desfrutou de alguns de seus melhores anos sob a improvável liderança. Quando Hitler subiu ao poder na Alemanha, em 1933, ele queria destacar a engenharia e tecnologia alemã para o mundo, esperando elevar seu posicionamento político acima dos de seus contemporâneos. Uma maneira que ele decidiu para impressionar o mundo foi exibindo carros alemães em competições automobilísticas internacionais. Quase imediatamente, ele concedeu um grande subsídio à Daimler-Benz para se envolver em corridas de alto nível.
Nenhuma outra empresa automobilística daquela época gastaria tanto tempo e dinheiro construindo carros tão rápidos quanto a Daimler-Benz. E esse fato tornou-se evidente nas pistas de corrida de 1934 a 1939. A Mercedes-Benz dominou as corridas atingindo velocidades de até 320 km por hora com seus modelos W25 e W125. No entanto, eles também foram desafiados por um novo concorrente, a Auto União, outra fabricante alemã patrocinada por seu próprio país. A Auto União também obteve sucesso durante o mesmo período, vencendo 25 corridas de 1935 a 1937. Esses sucessos colocaram a Alemanha no topo do mundo nos eventos automobilísticos, especialmente a Mercedes-Benz, que se tornou a marca de carros preferida de Hitler. Na verdade, um dos automóveis em que ele era frequentemente visto era o Mercedes-Benz 770, um grande veículo de luxo usado principalmente por políticos nazistas de alto escalão e outros oficiais do eixo. No entanto, com o início da Segunda Guerra Mundial em 1939, a empresa Daimler-Benz logo se viu em sério perigo, pois a demanda por carros de passageiros civis tornou-se escassa. Eles começaram a fabricar veículos militares, submarinos, tanques e motores de aeronaves para o exército nazista. A principal linha de negócios deles eram caminhões militares capazes de transportar de 3 a 6 toneladas e meia de suprimentos. Em 1942, eles pararam completamente de produzir carros públicos, pois todos seus recursos foram direcionados para o esforço de guerra. À medida que a guerra aumentava, novos funcionários eram necessários para lidar com o aumento da produção de armamentos, uma vez que toda a força de trabalho estava lutando nas linhas de frente. Daimler-Benz começou a recrutar mulheres para manter os volumes de produção necessários. No entanto, isso ainda não era suficiente para atender a demanda, então a empresa recorreu ao uso de trabalho forçado. Prisioneiros de guerra, civis sequestrados e detentos de campos de concentração eram alojados e mantidos perto das fábricas e forçados a trabalhar longas horas sob imensa pressão dos alemães. A maioria desses trabalhadores eram da Europa Oriental, que foram internadas em campos de quartéis precários com condições semelhantes às de prisões. Enquanto os detentos dos campos de concentração eram monitorados pelas SS e sofriam condições de vida desumanas, muitas pessoas morreram nesses campos devido a grave desnutrição, maus tratos ou até tortura. Em 1944, quase metade dos 63 mil funcionários da Daimler-Benz eram trabalhadores forçados. Quando a guerra terminou em 1945, a empresa sofreu grandes perdas devido ao Acordo de Potsdam. Todos os bens alemães no exterior foram confiscados e usados para pagamento de reparações. Isso levou a Daimler-Benz a perder todas as suas subsidiárias, afiliadas e filiais estrangeiras, sendo reduzida às suas próprias fábricas em seu país de origem. Em outras palavras, eles tiveram que recomeçar do zero e se reconstruir novamente. A Daimler-Benz foi então reestruturada e precisou reformular sua alta administração. Graças a essas mudanças drásticas, a empresa conseguiu obter uma licença de produção das autoridades de ocupação americanas em 1946. Embora suas fábricas tivessem sofrido graves danos causados por bombas, a Mercedes-Benz ainda tinha a vantagem de possuir sua própria fábrica, ao contrário de muitos concorrentes, como BMW ou Adler, que perderam suas instalações quando acabaram no território soviético. A empresa Mercedes-Benz então concentrou seus esforços na produção de ambulâncias, veículos de patrulha policial e furgões de entrega baseados em seus modelos 170V, utilizando uma de suas fábricas como oficina de reparo para transportes militares dos Estados Unidos. Em 1947, eles voltaram a produzir veículos de passageiros, com apenas 1.045 modelos 170V, sendo produzidos durante todo o ano. Mesmo sob essas condições nada ideais, a Daimler-Benz ainda conseguiu obter lucro apenas um ano depois. Nos anos 1950, a Mercedes-Benz conseguiu recuperar grande parte de sua influência, fazendo um forte retorno em eventos automobilísticos e alcançando vendas bem-sucedidas em todo o mundo. Tanto que, até 1954,
a empresa já havia lucrado mais de US$ 1 bilhão. Ao longo dos anos, a Mercedes transformou completamente sua imagem e se tornou uma das marcas de carros mais valiosas do mundo. No entanto, nada disso teria sido possível sem Carl Benz, que apesar de sua origem humilde, desafios e críticas, teve a coragem e determinação de transformar seu sonho em realidade. Obrigado por assistir ao vídeo. Espero que tenham gostado. Por favor, não se esqueçam de curtir e se inscrever. Até a próxima!